Esses dias atrás eu recebi uma indagação de uma colega que falou o seguinte: você acha que vale a pena ter filho nessa sociedade em que vivemos, nesse mundo em que vivemos, principalmente nesse país em que está tudo muito difícil, tudo muito caro, né? A violência vive tomando de conta de tudo. Você acha que vale a pena? Esses dias atrás eu também postei um vídeo lá no meu TikTok e uma pessoa falou o seguinte: Deus me livre de ter filho nessa época de pandemia, eu tô fora. E hoje eu vim comentar aqui com vocês acerca do que Deus quer, né, nos dizer, acerca da sua palavra, né, para nós que somos mulheres, famílias, né? Será que vale a pena ter filho ainda nesse mundo tão violento, nesse mundo tão cheio de armadilhas, né? Onde nós não sabemos o dia de amanhã, onde existe ainda uma pandemia? Será que vale a pena? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir toda a verdade, se vale a pena ou não. Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Daisy. Muitas de nós recebemos direto, inclusive às vezes até a gente fica com medo, né? Porque a gente escuta muito falar de violência, de tudo, e muitas mulheres, né, ficam com medo e acabam adiando a ideia de ter filhos ou até mesmo não pensam em ter filho por conta dessas questões. Antes desse vídeo começar, meus amores, eu gostaria de que você já deixasse o seu like para o YouTube impulsionar esse vídeo para mais pessoas, tá? Mais famílias, para que a gente possa anunciar para o máximo de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que é isso que Deus quer que nós façamos. E se inscreve aqui também se você gosta de vida de casal tentante, né? Eu sou tentante, se você tá chegando aqui agora através do título desse vídeo. E se você também gosta de vida de família, vida de dona de casa, enfim, tá? Então já deixa a sua inscrição aqui no meu canal e vem fazer parte dessa família maravilhosa. Meus amores, como eu havia falado no começo, né? Eu recebi uma indagação, né, de uma pessoa no meu trabalho e ela falou assim: será que vale a pena? Você acha que vale a pena ter filho? Aí ela falou o seguinte: eu pelo menos não penso em ter filho tão cedo. Tá tudo muito difícil, né? A gente tá numa situação muito catastrófica. E até onde eu sei, desde que o mundo é mundo, né, assim, existem dificuldades, existem, né? Mas Deus, ele tem uma mensagem para nós. E eu vou ler agora para vocês. Eu vou ler para vocês aqui a passagem que tá lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. Jesus fala o seguinte: por isso é que lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida? E o corpo não vale mais do que a roupa? Ó, fico até arrepiada só de ler. Olhem os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem nem juntam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Quem de vocês pode crescer um só centímetro a custo de se preocupar com isso? A partir do versículo 31 ele continua: portanto, não fiquem preocupados dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos é que ficam preocupados, que ficam procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade. Ou seja, gente, às vezes a gente fica preocupado, né? Eu vi muita gente se preocupar durante essa pandemia, se ia continuar com o trabalho ou não. E o que eu percebi foi, mesmo que tivessem fechado diversas empresas, né, abriram muitas oportunidades, né, para muitos microempreendedores trabalharem online, ter mais tempo para a família. Então eu percebi que de algo negativo, né, muita gente soube aproveitar, né? Um exemplo grande é o meu marido. Ele trabalhava no mercado, né, fazendo reposição de mercadoria, né, saía daqui de casa 12h30, 1h da tarde e chegava 11h30 da noite, né, trabalhando. E a média que ele ganhava por dia, gente, por dia, era menos de R$46, né, que ele ganhava por dia trabalhando. Isso de domingo a domingo, né, a cada 2 domingos folgava um. E o que ele ganhava, tirando tudo isso, acho que dava em torno de R$1.000 por mês, né, tirando todos os descontos, né. E depois que começou, né, a pandemia, né, recentemente, depois de tanta gente ter conversado, ele resolveu criar, né, coragem e resolveu largar o trabalho, pediu para que demitissem ele, demitiram. A gente investiu numa moto e ele está trabalhando, fazendo entrega e está ganhando bem mais do que se ele estivesse trabalhando
lá no mercado ainda. Então eu falo pra vocês, às vezes nem tudo que a gente pensa que é melhor pra gente é o melhor. E assim, ele sai daqui de casa já à tarde, né? Ele sai 4, 5 horas da tarde e fica até 11 horas da noite trabalhando. E ganha por dia mais do que ele ganharia se estivesse no mercado, né? Um outro exemplo também em relação a esse evangelho, tá lá na Bíblia, tá aqui na Bíblia mesmo, né? Lá no livro de Gênesis, quando Abraão expulsou seu filho Ismael, né, que era filho dele, com a serva Agar, né? Ele expulsou do acampamento porque Ismael, né, era um dos filhos dele. Foi um filho rebelde que já nasceu, né, sabendo que o pai tinha de tudo, que ele não precisaria se preocupar com quase nada. Então o pai acabou o expulsando, mas Deus conversou com ele, né? Lá no capítulo 21, né, fala tudo sobre isso. E Deus conversou com Abraão e falou, não pense que expulsando Ismael você vai estar sendo injusto. Não, escute a sua esposa, Sara. Ismael vai ser dono de uma grande nação. A descendência que eu quero te dar virá do seu filho Isaque. Mesmo ele com muita dor no coração, ele expulsou seu filho, né? E o seu filho acabou gerando uma grande nação. Então, às vezes, da dor, gente, a gente tira, assim, grandes sementes, né? E o que eu tenho para falar para vocês acerca desse capítulo, né, aqui de Mateus, é que às vezes a gente fica preocupado, sim, com o que comer, com o que vestir, mas desde o livro de Gênesis, né, quando Deus ele falou para todo mundo que confiava nele, não se preocupem com isso, porque eu vou tomar de conta de tudo, ele não decepcionou ninguém. Quando ele falou para Abraão não se preocupar quanto ao seu filho, né, quanto a Agar, ele não mentiu, ele falou a verdade, ele disse, olha só, você pode expulsá-lo, não tem problema que eu vou tomar de conta do seu filho. E foi isso que aconteceu. Então, assim, a gente às vezes fica com medo, né, de gerar, fica com medo, o que vai ser de mim amanhã? Então, como o próprio evangelho pede, não vos preocupeis com o dia de amanhã, quanto o que comer, quanto o que vestir, porque se eu dou para os pássaros do céu tudo o que eles precisam, por que eu não posso dar para vocês, que são filhos meus? Quanto mais a vocês, homens de pouca fé, né? Jesus, ele é bem claro com a gente quando ele fala sobre isso, né? E continuando, gente, lá no próprio livro de Mateus, né? No capítulo 14, no versículo a partir do 28, fala o seguinte, porque foi um dia, né, que Jesus ele estava orando, né, no monte, e aí anoiteceu, né, e os discípulos estavam no barco, começou a ventar bastante, né, ventava, vento ia, vento vinha, e aí eles avistaram, né, ali um vulto assim de longe, ficaram com medo, achando que era um fantasma, e Jesus disse, não fiquem com medo, sou eu, Jesus. E aí Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu, venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que você duvidou? Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo, de fato, tu és o Filho de Deus. Então Jesus mais uma vez, né, dá um puxão de orelha falando da nossa fé, né? Na vez ele falou da fé de Pedro, mas hoje ele fala para nós, né? Homens fracos na fé, por que vocês duvidam? Se eu estou dizendo para você que você pode gerar, que você pode ter filho, por que você duvida da capacidade? Por que você duvida da minha misericórdia, né? Lembrando, o Evangelho de Jesus, ele não distingue pessoa, nem raça, nem cor, nem tipo, nem nada. Ele serve para todo ser humano, independentemente se você ganha um salário mínimo, independentemente se você é rico, né? Mas a palavra de Deus, ele vem para todo mundo. E aí, gente, para concluir, né, aqui na Bíblia, né, aqui no Salmo 127, fala o seguinte, se Javé não constrói a casa, em vão labutam os seus construtores. Se Javé não guarda a cidade, em vão vigiam os guardas. A herança que Javé concede são os filhos. Seu salário é o fruto do ventre. Os filhos da juventude são flechas na mão de um guerreiro. Feliz o homem que enche sua aljava com elas. Não será derrotado nas portas da cidade, litigar com seus inimigos. Então, mais uma vez, né, Deus aqui ele tem nos mostrado que a questão em relação aos filhos, né, ele fala que a herança, né, do Senhor, a herança de Javé são os filhos, né?
E tudo que a gente deposita na mão dele, principalmente se a gente constrói uma casa, né? E a gente entrega na mão dele, ele vai fazer com que tudo prospere, com que tudo dê certo, né? De nada adianta você construir uma casa se você não entrega na mão de Deus. De nada adianta uma cidade que não crê em Deus. Por quê? De nada vai adiantar os guardas, né? Então o que eu tenho para dizer para vocês é isso, né? Em relação à confiança em Deus. Se você não entrega tudo que você tem nas mãos dele, se você não entrega a sua necessidade, se você não entrega tudo que você vem construindo, de nada vai adiantar você ter qualquer coisa. Você pode pensar em ter filho, que não vai adiantar, porque os seus filhos eles não serão nessa herança. Não adianta você pensar em ter o melhor emprego do mundo. Não adianta você pensar em ter uma casa própria, em ter carro, nada. Primeiramente, você precisa entregar tudo, né, nas mãos de Deus, fazer a sua vontade, para que as outras coisas venham como consequência. Então, meus amores, é isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Então, será que vale a pena, né, ter filho perante a pandemia, nesse mundo catastrófico? Sim, vale a pena sim. Por quê? Não fomos feitos para esse mundo. Porém, nós temos que estar abertos sim à vida, né, para que Deus ele possa dar continuidade, né, aos seus projetos, aos seus planos, né? É muito melhor você ser aberto à vida, colocar um filho no mundo e ensinar para ele que essa vida nós não iremos herdar nada, né? Somente a fé em Deus. E depois de tudo, né, a nossa herança vai ser o céu. Então é muito melhor você educar o seu filho nisso do que você pensar em ter um filho para oferecer o melhor para ele, né? Eu vejo muitos casais que falam, não quero ter filho porque eu não tenho condições de oferecer o melhor para ele. Será que você não tem mesmo o melhor para oferecer para o seu filho? Será que você não tem amor? Será que você não tem um ensinamento que você aprendeu, né, em falar sobre o reino de Deus, que é eterno? Será que você não tem nada para oferecer para o seu filho de bom? Será que é somente questão financeira? Então pense nisso, tá? E se você é tentante, eu espero muito que essa palavra tenha tocado aí no teu coração, que você possa ser de fato aberto à vida. E compartilha esse vídeo, tá, com alguém que você conhece que está tentando engravidar ou que não quer, né? Pensa que engravidar é somente algo supérfluo, né? Ali que vale muito mais a pena outras coisas do que ter filho, tá? Não esquece de compartilhar. Compartilha, tá, esse vídeo para outras pessoas, que eu tenho certeza que vai tocar no coração de muita gente, tá? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se ainda não curtiu, ó, deixa o seu like e se inscreve aqui também, tá? Para você ficar por dentro dos próximos conteúdos aqui dessa minha novela de tentante. Então, um super beijo, que Deus abençoe você, até o próximo vídeo e tchau!